A caminho de Belém, corrupção, saúde e o ambiente político que o atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai deixar, à boleia do último discurso que fez na Assembleia da República, são temas para debate entre Adalberto Campos Fernandes, em representação da candidatura de António José Seguro, Duarte Marques, diretor de campanha de Marcos Mendes, Patrícia Gonçalves, está aqui em representação da candidatura de Jorge Pinto, e Rui Gomes da Silva, em representação da candidatura de André Ventura Judite França. Ontem, Luís Marcos Mendes afirmou que, caso fosse eleito, convocaria um Conselho de Estado sobre corrupção. Começo por si, Adalberto Campos Fernandes. É uma boa ideia? Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui com os colegas do debate. É uma ideia. Eu penso que o Conselho de Estado está definido o seu âmbito e a sua utilidade no quadro constitucional. É um instrumento que o Presidente da República dispõe para se aconselhar, para ouvir e para, digamos, influenciar as políticas de uma forma estratégica. Eu creio que é uma ideia que deve ser tida em conta, naturalmente, que não me parece que seja uma má ideia. Rui Gomes da Silva, ontem André Ventura não pareceu muito entusiasmado com o Conselho de Estado. Boa tarde também, muito obrigado pelo convite. Cumprimento também aqui os meus colegas de painel. Sobre ser uma boa ideia, eu diria que quase sempre quem não tem grandes ideias geralmente propõe debates, propõe, neste caso o Conselho de Estado, propõe comissões de inquérito ou propõe pactos de regime. Geralmente é rigorosamente isso. E aquilo que aqui se passa é um bocadinho essa a ideia de que, não havendo nada em concreto para propor, se propõe uma reunião do Conselho de Estado. Como se o Conselho de Estado, que é o órgão, porventura, com menos poderes em Portugal, fosse resolver alguma coisa, nem que área fosse. Eu respeito a ideia. É positivo que pelo menos se traga para o debate, ou se tragam para os debates matérias que sejam, não diria fraturantes, mas de alguma maneira com grande relevância no momento político português, mas todos acreditarão. Eu acho que não há ninguém que pense no contrário, é que não há nenhuma solução que vá sair, a não ser uma solução de sábios do regime, que porventura poderão ser os conselheiros de Estado, que vá sair dali. Eu acho que tem que ser no debate político, tem que ser com iniciativa política, tem que ser com capacidade de liderança e não com discussão. De palavras estamos todos cheios sobre o Serviço Nacional de Saúde, estamos todos cheios de discussões sobre as questões de segurança, sobre as questões da imigração, etc, etc. O que é preciso? É preciso essencialmente decisões e é preciso, eu diria, a ação. Não a ação no sentido do filme, de inventar, de repetir tantas vezes até acertar, mas é a ação para que as pessoas se sintam identificadas com as soluções que vão ser encontradas pela classe política. Patrícia Gonçalves, deixo-lhe a mesma pergunta. É uma boa ideia? Antes de mais, boa tarde a todos, a que nos estão a ouvir e aqui aos companheiros de painel. O Conselho de Estado dedicado à corrupção avançado ontem pelos Marcos Mendes. Bom, eu aqui, em primeiro lugar, gostava de dizer que a ação em si tem mais que ver com a Assembleia da República e com o Governo do que com o papel de um Presidente da República. O papel do Presidente da República não tem um papel, tem um papel de vigiar e de representar o Estado, não tem um papel e de tentar resolver e perceber quais são os problemas das pessoas e não um papel da ação. Claro que a corrupção é sempre um problema e nós estamos muito atentos, mas preocupamos-nos mais com a vertente da prevenção da corrupção do que com a vertente até de mitigar os problemas causados pela corrupção. E uma das coisas que eu penso que o Presidente da República e que o Jorge defenderá também, o Jorge Pinto, relativamente à corrupção, seriam uns Estados Gerais para a Justiça. Os Estados Gerais em que se pudesse discutir, de facto, os problemas que a Justiça tem, a lentidão da Justiça, promover um debate sobre melhores sistemas de arbitragem, mecanismos mais rápidos de resolução de litígios, modernização de processos e redução de bloqueios. E a corrupção também é um problema da Justiça, da morosidade da Justiça e da forma como ela funciona. E, portanto, os Estados Gerais da Justiça nós pensamos que poderiam cobrir muito melhor essa questão. Muito embora também se pudesse claramente ser discutido num Conselho de Estado, e isso não vemos mal nenhum nisso. Além disso, quero lembrar que a Provedora da República, não é, a função que está definida, tem representação no Conselho de Estado. E aí é um papel que é muito importante também para representar os problemas dos cidadãos e os problemas que os cidadãos sentem. E para nós isso é fundamental. Duarte Marques, não lhe pergunto se acha que é uma boa ideia, porque presumo que acha, não é? Mas o que é que espera? Para dar excitação ao debate, podia discordar. O Duarte podia dizer, não, estou com a candidatura livre. Mas o que é que espera alcançar com o Conselho de Estado? Bem, boa tarde a todos. Há várias coisas que se pretendem alcançar. Nós temos normalmente as pessoas, quando dá jeito, propõem coisas que não competem ao Presidente da República numa campanha presidencial, quando não dá jeito,
pegam nisso. Ontem a maior contradição do debate foi, por exemplo, André Ventura vir usar este argumento do Rui Gomes da Silva de que o Conselho de Estado não resolve nada. Eu é que utilizei o argumento do André Ventura, mas não ao contrário. E Marcos Mendes lembrou logo que o próprio André Ventura tinha proposto um Conselho de Estado sobre segurança e, portanto, sobre isso estamos falados. Qual é aqui a questão em concreto que nós podemos pegar ou não pegar? O Governo tem certas competências, a Assembleia tem outras. A capacidade do Presidente da República está em usar os parcos poderes que tem para influenciar o rumo do país em determinadas áreas que seleciona como prioritárias. Marcos Mendes já disse que a corrupção é um tema que para ele é importante. Deu provas disso no passado, dá provas disso atualmente. Que poderes é que ele tem à sua disposição para usar? O poder de influência, o poder de fazer consensos. Ele próprio já fez uma reforma, já fez um consenso na Justiça quando era líder da oposição, que foi na altura até arbitrado pelo Presidente Jorge Sampaio. Isso está escrito nas memórias de ambos. Percebe a necessidade que há de fazer consensos e que possam ser pilotados pelo Presidente da República. Por outro lado, o Conselho de Estado é uma forma de marcar uma determinada pressão, dar um determinado sinal a um tema que quer ver debatido em concreto com os seus atores políticos que estão no Conselho de Estado e para os quais pode chamar personalidades do sistema de justiça que são importantes para isso. E, portanto, é através disso que o Presidente da República dá sinais. O Presidente da República nas leis só os pode vetar, não pode fazer mais nada. E, portanto, nós queremos atribuir competências que não têm, não faz sentido. Nós temos que ter um debate sobre, no papel do Presidente da República, o que é que ele pode fazer. O Conselho de Estado é uma das propostas, é uma das soluções. Curiosamente, um dos temas que é quase unânime entre todos os candidatos, que a corrupção é um problema, nunca houve um Conselho de Estado sobre isso. Até eu fiquei surpreendido. Portanto, se calhar, olha, podemos começar por aí. E lá está. Nós temos é que ser coerentes. Não podemos dizer de manhã que um Conselho de Estado é inútil e depois à tarde apresentar isso como solução. E, portanto, nós temos que ser coerentes. Não é inútil, mas não basta. Eu gostava de acrescentar em 30 segundos aqui uma reflexão, porque eu entendo que, à medida que os debates televisivos estão a avançar e estão a se concretizar, os portugueses começam a ter a convicção cada vez mais bem formada de que a Presidência da República não é um lugar nem para ativistas nem para agitadores. É para institucionalistas que têm um sentido estratégico e uma visão do país e que usam os poderes que a Constituição lhes garante até ao limite das suas possibilidades. Até porque, enfim, diz um amigo meu com alguma graça, que todo esforço inútil conduz invariavelmente à melancolia. E, portanto, ter um agitador ou um ativista em Belém seria algo de fatal para o regime, porque, efetivamente, não só exorbitaria as funções que a Constituição lhes atribui, como também, muitas vezes, a subverteria. E, portanto, eu, neste aspecto, acompanho muito aquilo que o Duarte Marques acabou de dizer. Seja um presidente oriundo de uma área ou de outra, é preciso interpretar o sentido de Estado. E ou se tem sentido de Estado ou não tem sentido de Estado. E dizer que ter sentido de Estado é ser mais do mesmo ou ser conversa da treta é a prova mais evidente e acabada de que não se tem um mínimo sentido de Estado, porque não se compreende o que é uma república, o que é um país e o que é uma Constituição. Já agora deixe-me só, se me permite, só uma coisa. Eu tomei boa nota desta intervenção do Adalberto Campos Fernandes, mas eu lembro-me da exaltação e da exultação que foram as presidências abertas de Mário Soares, de agitação e de intervenção política, ou a intervenção que teve o presidente Jorge Sampaio em determinados momentos da história política constitucional portuguesa e que foi aplaudido de pé por toda a esquerda. Sim, mas lembro-me de aqui, porque repare-me uma coisa, conduzir esta matéria toda para o Conselho de Estado é rigorosamente aquilo que disse aqui a Patrícia Gonçalves, é aquilo que ela disse, o que é que era preciso sobre a justiça, sobre a corrupção, é rigorosamente pegar naqueles temas, repetir pelos 20 ou 22 membros do Conselho de Estado o mesmo discurso e sairemos lá da mesma. Há ou não há capacidade... Tem que dizer isso ao seu candidato. O André Ventura propôs isso. Não, você está preocupado. Não é isso. O Rui está cá a representar o André Ventura. Não é isso. Sermos radicais não significa... Às vezes podemos... Mas há propostas que são radicalmente erradas. Há outras que podem ser mais fortes ou menos fortes. O Rui está a dizer que o Conselho de Estado não serve para nada. O Adalberto não quer uma coisa que aplaudiu de pé em momentos anteriores. Você está a propor uma coisa que nunca fez. Essa técnica, nunca quis. O Rui chegou agora à candidatura do André Ventura. Eu conheço o Rui, faço aqui um disclosure, sou amigo dele há muitos anos e, portanto, eu vejo... Eu até acrescento mais. Eu conheço o Rui há muitos anos, ainda por cima também é benfiquista, e já estive nesta campanha com ele em debates, ele a representar candidaturas diferentes. A evolução da continuidade, a do Ventura. Deixa-me acabar isto. E mais uns dias pode ser que veja o sítio certo e ainda vai apoiar o Marcos Mendes. Não seja assim. Eu pessoalmente aprecio muito esta capacidade disruptiva do caminho político, mas o que eu quero dizer é que comparar
e ao Rui, com a estima que eu tenho por si, que é grande, sabe, amizade há muitos anos, comparar a intervenção cívica e política de Mário Soares nas presenças abertas com o voluntarismo gratuito é comparar, se me permite a expressão, a limalha de ferro com o pão ralado. Nós podemos fazer tudo, nós podemos ter aqui um debate em que comparamos tudo com tudo e destruímos o sistema e somos iconoclastas e dizemos que o país, que isto é tudo uma bandalheira, que isto é tudo, enfim, está tudo à beira do colapso. Agora, há coisas que nós não podemos fazer, é comparar coisas que são incomparáveis. Comparar Mário Soares, Cavaco Silva ou Jorge Sampaio com aquilo que é a propositura do seu candidato é, de facto, um exagero de elasticidade analítica. São tempos diferentes, são personalidades diferentes, são então momentos diferentes. Rui, então não comparo. Não, comparo naquilo que é comparável. Aquilo que me estão a dizer desde o princípio do debate, os dois, é que não é possível ter um candidato à presidência que caminhe no sentido de ter intervenção em áreas governativas. Com os mesmos poderes presidenciais, e não discuto os poderes presidenciais em termos constitucionais, e se a Constituição semipresidencialista tem mais ou menos poderes que em França, podemos discutir isso tudo, e se até uma candidatura presidencial ou um exercício do mandato presidencial à francesa, invocando até os ensinamentos do Verger, etc., vão levar a que o semipresidencialismo português possa conduzir a outras situações. Não quero falar disso. Agora, o que não me podem dizer é que não há lugar no atual espectro, na atual composição, no atual texto constitucional, para determinado tipo de intervenção no sentido de atuar em relação a áreas do governo. Porque sempre houve. O doutor, lembro-me até de uma tomada de posse em que um Presidente da República disse ao governo que não faria matéria. Mas agora não me venham dizer isso. Mas também ninguém disse isso. Agora, ninguém disse nada. Vocês agora estão a recuar um bocadinho. Ninguém está a recuar nada. Ninguém está a recuar nada. Assim ninguém se entende. Eu já vi que já aprendeu os truques do André Ventura. Ninguém falou disso. O que estava a falar. Você ter idade estava a dizer isso agora. Não, é isso. Quando não tem argumentos, é esse o argumento. Não diga isso. O que eu estou a dizer não é isso. Uma coisa é o Rui dizer que o seu candidato não pode. Claro que tem espaço. Tem espaço para ser candidato e para fazer o que ele quiser. Se quiser fazer o Pinto, também pode. Nós podemos não concordar e discordar e não querer apoiá-lo e querer que ele seja eleito. Agora, a questão aqui em concreto não é essa. É legítima a proposta ou não é? Acha muito bem. Não, pode haver coisas melhores. Tudo bem, temos cá para isso. Vamos passar à frente agora. Estar a discutir o regime francês ou americano, etc., quando aquele que nós temos é este. Não é? E o papel do Presidente é defender a Constituição e aquela que temos não é sequer propor outra. E, portanto, não vale a pena estar aqui a distrair. Lá está. O Presidente pode dar opiniões e deve dar opiniões. Pode ser mais ou menos interventivo. Nós podemos discutir se temos um Presidente mais conciliador que tenta arranjar pontes e juntar todos, um presidente que é só um agitador, quer dizer, não vale a pena. E nós vamos ter de fazer aqui a ponte para a segunda parte de Caminho de Belém. Vamos, na segunda parte, falar da escolha do Governo para liderar a Unidade de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde, que é o juiz Carlos Alexandre, e ainda vamos tentar, se houver tempo, falar do legado de Marcelo Rebelo de Sousa à boleia do último discurso que fez na Assembleia da República. Vai ser já daqui a pouco. Lançamos aqui a segunda parte de A Caminho de Belém, rumo às presidenciais de 18 de janeiro, com o Adalberto Campos Fernandes, em representação da candidatura de António José Seguro, Duarte Marques, que é diretor de campanha de Marques Mendes, Rui Gomes da Silva, a representar André Ventura, e Patrícia Gonçalves, em representação do candidato apoiado pelo LIVRE, Jorge Pinto. Nesta segunda parte, olhamos para uma notícia do dia, a escolha do juiz Carlos Alexandre para liderar a Unidade de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde, uma escolha do Governo. Esta é uma estrutura, uma comissão que vai concentrar a prevenção, por um lado, e a investigação de desperdícios e ilícitos no SNS, Judite. E eu começo por si, Adalberto Campos Fernandes. Concorda que é preciso uma comissão para isto? A administração dos hospitais não deveria ser suficiente? Bom, por partes, nós temos de ter um sistema que funcione na gestão, nas unidades locais de saúde, na Inspeção-Geral das Unidades em Saúde, à CSS. Esta comissão não pode ser um atestado de incompetência às estruturas de que o Estado dispõe. Dito isto, eu no meu governo tive no meu gabinete a trabalhar comigo durante o tempo todo uma inspetora da Polícia Judiciária. E, portanto, nós nessa altura, e o ministro que me antecedeu, Paulo Macedo, fazia o mesmo, tivemos um grande foco na prevenção e detecção da fraude. Não basta, efetivamente, as instituições, muitas vezes pela sua própria inércia e pelas próprias suas condições de gestão, é bom ter um olhar externo.
Daí que eu já tenho aplaudido até hoje publicamente esta iniciativa, parece-me que é supletiva. Esta Comissão integra os órgãos de Estado da Administração da Saúde, a IGAS, a ACSS e a SPMS, e que a personalidade que é escolhida tem um valor simbólico. É um homem que é reconhecidamente tido como uma pessoa exigente e bastante rigorosa naquilo que faz. Nota final, em 2018 nós deixámos a prescrição eletrónica 95% toda ela preparada. Temos hoje condições para, através de mecanismos com inteligência artificial e com sistemas de informação potentes, como eu muitas vezes digo, o F9 só não vê as perturbações e os desvios quem não quiser ver. A única crítica que eu faço é que este governo, entre os 2 mandatos, perde 2 anos, e em 2 anos, com quase 20 mil milhões de orçamento, a escala do desperdício é seguramente enorme e, portanto, peca por tardia à medida, e eu espero que efetivamente se perceba com esta Comissão que o problema do SNS não é mais dinheiro. É que com o mesmo dinheiro e com o dinheiro que está a ser mal gasto podem-se fazer muito mais coisas. Patrícia Gonçalves, Carlos Alexandre é um bom nome para liderar esta unidade de combate à fraude no SNS? Relativamente a este assunto, nós esperamos que o nome de Carlos Alexandre não seja só uma estratégia de marketing para as pessoas ouvirem o nome, que conhecem muito bem, não é? E acharem que isto vai funcionar e que vamos descobrir imensa fraude no SNS. Mais importante do que o nome do juiz Carlos Alexandre, que é uma pessoa ao qual eu não conheço, pelo menos, competências nesta área específica, terá noutras. Esperamos que seja realmente efetivado que esta Comissão funcione. Queria lembrar também, como já referiu, houve uma colaboração entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde em 2012, penso eu, quando era Ministro o Paulo Macedo. E depois comigo também. Exato, e nessa altura foram identificados 100 milhões de euros nesse ano, penso eu, com o Paulo Macedo, durante o primeiro ano, entre 2012 e 2013. Esta Comissão pretende encontrar 800 milhões de euros em 3 anos. É dinheiro, não é imenso relativamente àquilo que é o orçamento do SNS. O orçamento do SNS neste momento está em 17 mil milhões de euros, mas é de louvar. Por outro lado, pensamos é que esta Comissão não vai resolver os problemas do SNS. O SNS tem problemas estruturais, de melhor distribuição de recursos e melhor alocação de recursos, não tanto de pôr mais dinheiro no sistema. É importante identificar onde estão as perdas, realmente, mas é preciso que as pessoas em todo o país tenham acesso igual à saúde e é preciso que os médicos estejam no SNS, porque o número de médicos em Portugal, aparentemente, per capita, no total, não está muito abaixo da média europeia. O problema são os médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde, que não são suficientes para cumprir as necessidades das populações. Rui Gomes da Silva, a mesma pergunta. Carlos Alexandre é um bom nome, o governo chega ou não atrasado, como diz aqui Adalberto Campos Fernandes, e esta unidade de combate à fraude é ou não importante? André Ventura, pelo menos, defende muitas vezes que é importante procurar os desperdícios no que toca à corrupção, economia paralela e afins, aqui no SNS também. Não, é uma competência do governo, portanto, tomo boa nota que há um bocado não se podia falar sobre questões que têm a ver com competência do governo exclusiva e agora estamos aqui a comentar uma decisão do governo, pura e exclusivamente do governo, em que o Presidente da República apenas se, em reunião com o Primeiro-Ministro, contestará ou discordará dessa oposição. Mas, de qualquer maneira, aceitando o desafio, eu diria que já vem tarde com um pressuposto. Eu iria mais longe que diz o Dr. Adalberto Campos Fernandes, que é não continuemos a repetir as estruturas atrás de estruturas, por uma razão muito simples. Quem deveria ser verdadeiramente o Diretor-Geral do Serviço Nacional de Saúde era Ministro da Saúde. Quando o Dr. Adalberto saiu e entrou alguém cujo cargo era desempenhado para vir a ser candidato e que depois, infelizmente para ele e para o partido, não foi Presidente da Câmara do Porto, tivemos que duplicar a função. Não é? Manuel Pizarro, em que foi Ministro da Saúde e havia alguém que dirigia o Serviço Nacional de Saúde para o Dr. Manuel Pizarro poder andar pelo Porto durante algum tempo. A seguir, agora, temos outra questão, que é como não conseguimos combater as situações dentro de como estamos, não é? Já não temos ninguém, o Sr. Ministro da Saúde tem determinadas competências, o seu Presidente do SNS tem outras competências. Agora arranjamos, eu não discuto a opção pelo juiz Carlos Alexandre, que porventura recusou sempre ir para a relação, pelo menos considera esta comissão mais apelativa que a relação. Mas ainda assim, deveria... Quê? Estava na relação, mas em determinado momento deveria ir para o Supremo, acho eu. Desculpem lá, têm razão. Pronto, não, está bem, não se pode ter tudo. Não se pode ser perfeito. Não se pode ter perfeito. Estavam vocês todos a concordar comigo, eu disse, vou dizer aqui qualquer coisa, porque eles até já estão atrapalhados, porque estão aqui de outras candidaturas, estão a dizer que sim com a cabeça. Isto na rádio não se vê, mas estavam todos a dizer com a cabeça. Está a ser filmado. E, portanto, o problema aqui é uma repetição de estruturas. Sobre o nome em si,
Concordo, não tenho que discordar. Agora, vamos outra vez, daqui a uns anos vamos ter mais uma comissão, etc, etc. O problema é esse. O problema é tantos médicos, tanto orçamento, tanta coisa, tem que haver algum erro em algum lado. Duarte Marques, Deixa-me tem só mais dizer uma coisa. O doutor comissão... Alberto Campos Fernandes, não é para dizer bem, mas tinha certamente metade deste orçamento. Metade deste orçamento. E conseguia, e estou à vontade, não é por causa, estamos diametralmente opostos em termos, apesar de sermos amigos diametralmente opostos em termos políticos, apesar de Benfica, mas isso é 90% da sociedade portuguesa e portanto a gente não pode ser isso. Isso não é verdade. Pronto, está bem. 90 não, 75%, como se vê aqui pela amostra. Mas continua o orçamento a crescer e as dificuldades a aumentarem, os problemas a crescerem. Portanto... Duarte Marques, esta comissão é mais uma? Em primeiro lugar, eu gostava de fazer uma declaração de interesses. Eu sou amigo, somos da mesma terra, do Dr. Luís Carlos Alexandre. Ele era, curiosamente, da Assembleia Municipal há muitos anos pelo Partido Socialista, eu era do PSD. Acho que é uma figura insuspeita. Acho que é um sinal político que se dá de escolher alguém que é à prova de bala, que não tem medo de ninguém, alguém que nunca teve medo de condenar ou de mandar investigar quem quer que fosse de que partido fosse de que força fosse. Eu acho que isto é sobretudo um sinal para a eventual corrupção que possa haver no SNS, que agora não é para brincadeiras. Não sei se é apenas a questão da corrupção e da redução dos custos. É verdade que durante a Troika, Paulo Macedo fez um corte gigante no desperdício na saúde. Também cortou 30% dos salários. E depois repuseram as 40 horas. Na altura isso aumentou muito. Isso também é outro erro, Duarte, como já as 40 horas foi só para os enfermeiros. Pronto, mas é que é uma narrativa de que o Paulo Macedo fez super eficiente a cortar 30% dos salários. Não é verdade. Não é verdade que o professor Alberto Campos Fernandes sabe grande parte do corte da despesa nessa altura foi em medicamentos. É bom saber isso. E daquilo que veio, passaram a pagar menos pelos mesmos medicamentos porque renegociaram as condições com as farmacêuticas. É um tema que eu também conheço. Diz o contrário, mas não é só se o professor conhece. Mas eu estudei bastante esse tema muitas vezes. E, portanto, a questão não é essa. A questão agora é perceber, existe mais uma comissão ou não. Eu acho que se fosse mais uma coisa para encher o olho, não iriam convidar quem convidaram. Esta é daquelas pessoas que não é controlável. E, portanto, é um tipo, a personalidade que convidaram, doa a quem doer, vai fazer o seu trabalho. E, portanto, faz lembrar aqui, justamente, que há muitos anos atrás, durante o período da Troika, na altura, Pedro Passos Coelho quis convidar alguém para coordenar uma entidade que queria escolher os gestores públicos e pediu ao líder da oposição que o escolhesse. Na altura foi o Dr. José Seguro que escolheu o meu professor João Belim para liderar a CRESAP, quando a CRESAP era algo credível que hoje já não é, porque foi desgastada e foi desmembrada. E isto é um sinal, é escolher alguém que não é do próprio partido, alguém que vem da justiça, alguém que não tem ideais de centro-direita, antes pelo contrário, alguém que vem da esquerda, alguém que é um juiz que não tem medo de nada, para tentar ajudar a pôr a casa em ordem. Não é para gerir o SNS, é para ajudar as entidades que existem no SNS a combater algum desperdício, ou eu diria mais do que a fraude, até o desperdício. Duarte, para concordar consigo. E, portanto, acho que pode ser um caminho. Poderá haver outros. É de Alberto para Campos concordar Fernandes. consigo. É que o Rui tem razão numa coisa. É que nós estamos a pôr... Eu estou totalmente de acordo com a posição que faz o Luís Carlos Alexandre e acho que foi uma belíssima escolha. Mas o Rui tem razão numa coisa, nós estamos a pôr camadas em cima de camadas, continuamos com direções executivas... Não, mas a crítica... Ele tem razão nisso, há aqui uma duplicação. Agora a crítica do Rui mas este não é o problema estrutural do SNS. Não é nada disso, mas a questão não é essa. O debate é sobre isso. A questão é, o que o Rui está a dizer é verdade, mas se calhar muitas vezes as instituições que estão em carrega, que têm esta responsabilidade, já estão dentro do sistema, não têm uma visão de fora. Sim. Hoje em dia, por exemplo, para detectar a fraude e os abusos, não é o médico, que é o diretor de serviço, que vai conseguir perceber que há um colega que anda a abusar. A alarmística, os dados, tudo aquilo que é as técnicas de investigação que hoje existem à disposição. Mais do que fraude, é sobretudo desperdício. É desperdício. Vão conseguir identificar antecipadamente aqueles abusos que se falaram em Santa Maria. Claro que se aquilo fosse analisado com outro tipo de dados e com outro tipo de capacidade, se aperceberiam, até os próprios colegas. Aquele caso deu nas vistas. Não é os Luís Carlos Alexandre. Fraude não podem não ser os médicos. Não. Portanto, claro, podem não ser, mas também podem ser. Eu acho que é um sinal. Eu lembro quando foi criada a ASAI, na altura, a ASAI deu um sinal ao país, aos talhos, às feiras, que agora é sério, não vamos brincar. E se calhar houve muita dissuasão por essa via. Eu acho que neste caso há aqui um efeito dissuasor importante. E agora as pessoas já não brincam. E portanto agora
não diria que põe alguma gente tem razão numa em coisa. sentido. É uma grande malha mediática, no sentido que todos estamos de acordo, e entretanto, sobre aquilo que é a reforma estrutural do SNS passados 2 anos, nós não discutimos nada. É que isso é que agora é todos vamos discutir. falar do Carlos Alexandre e todos Sim, aplaudir. Eu aplaudo. E todos... Mas é só hoje. Basicamente, preciso avaliar o que é preciso é recuperar a confiança das pessoas no SNS. Claro. E as pessoas não estão a confiar no SNS neste momento. Claro que o nome como Carlos Alexandre pode fazer dar um bocadinho de confiança às pessoas, só que não é com isso que se vai recuperar o melhor SNS, não é? E é por essa... Justamente... Aliás, Luís Marques Mendes tem dito muitas vezes nos debates, eu acho que toda a gente está de acordo. Basta de conversar sobre o assunto. Está na altura dos principais partidos, dos principais dirigentes, acordarem numa solução que tem riscos, que tem custos tomar essas decisões. E vamos lá, em consenso, tomar com coragem posições que vão doer a algumas classes profissionais, que vão doer a alguns lobbies, mas vamos juntos tomar essa decisão, porque isto é um problema que afeta todos. O Serviço Nacional de Saúde é tão importante e é tão grande, mas que tem tantos problemas também, que mata, que destrói ministros. Está aqui um sobrevivente. Mas a verdade é que E de boa saúde. E de boa saúde. Mas está tão dependente, de tanta gente, que faz coisas maravilhosas, salva pessoas todos os dias, é fantástico, toda a gente admira. E os senhores agora vão fazer, os senhores e a senhora, coisas maravilhosas que é em pouco tempo, porque estamos quase a terminar. Gostávamos ainda de falar aqui do 25 de novembro, das celebrações de ontem na Assembleia da República, mais precisamente do último discurso de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto chefe de Estado no Parlamento. E também olhar aqui para a forma como estas celebrações decorreram. Houve clivagens entre direita e esquerda que já seriam habituais, mas houve também aquela questão simbólica das rosas brancas e dos cravos vermelhos. Adalberto Campos Fernandes, Marcelo Rebelo de Sousa tem uma cota parte de responsabilidade pelo ambiente parlamentar e político que o próximo presidente vai herdar. Primeiro, pela em primeiro polarização. lugar, muito rapidamente dizer que nós celebramos 2 datas e que nenhum português tem dúvida nenhuma de que a maior data de todas é o 25 de Abril. Mas que o 25 de Abril não se teria concretizado, nem, digamos, afirmado enquanto força motriz para a democracia e para a liberdade, sem aquilo que se passou em 25 de novembro. E sobre isso eu penso que estamos todos de acordo. Relativamente ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, eu estou particularmente à vontade porque votei 2 vezes nele e apoiei 2 vezes a sua eleição. Acho que ele sai, ele próprio, com uma sensação de grande nostalgia. Ele terá passado ao lado de um grande exercício presidencial, muitas vezes por culpa própria, muitas vezes por culpa de terceiros. Eu acho que ele entendeu mal, em diferentes momentos, o exercício de poderes presidenciais. Não foi capaz de controlar o poder da palavra e do silêncio. Não foi capaz de perceber que o institucionalismo vale mais do que o protagonismo. E, portanto, ele muitas vezes foi um fator de perturbação e de instabilidade democrática. E aquela ideia, aquela ânsia que ele tinha, que é genuína, que é natural nele, de que as pessoas gostem dele, que o apreciem, de ser popular, é de facto algo que se virou contra ele. Um Presidente da República não tem que ser nem popular nem impopular, tem que ser institucional. Lembremos dos exemplos de Cavaco Silva, de Jorge Sampaio, até de Mário Soares. Um Presidente da República, por vezes, tem que ser distante do povo, embora esteja sempre como representante máximo e direto ao próprio povo. E nesse sentido eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa ficará na história como um Presidente dos afetos, como um Presidente que procurou estabelecer uma ligação direta com a população, mas muitas vezes esqueceu-se da importância de um Presidente ter nervos de aço e ficar fechado em Belém e, em Belém, resolver muitas vezes por trás da cortina com quem direito problemas que são problemas do país. Rui Gomes da Silva, a polarização na sociedade portuguesa tem vindo a agudizar-se a par e passo com o crescimento do Chega. Se chegar a Presidente, André Ventura vai colocar água na fervura? Vai ter esse sentido de Estado? Ui. Pelas vossas palavras e pelas análises feitas, não. Eu diria... É que os cartazes não apontam para aí, por exemplo. Pois, também não é preciso... Está-me a fazer uma pergunta com uma condicionante prévia, que é tudo aquilo que pensa leva a essa pergunta. Eu diria que é um estilo diferente de ser presidente. Não é um presidente dos afetos, não é o presidente da palavra, mas é, porventura, daquilo que ele anunciou, um presidente ativo, um presidente com um programa, um presidente que vai, pela palavra, pelo exemplo e pela atitude, condicionar a própria vontade política. Em que termos? Nos termos em que já houve presidentes da República que condicionaram até composições do governo, mandando retirar ministros, não concordando com a indicação de outros ministros para determinadas situações. Aquilo que temos é um presidente mais interventivo. Se me disser assim, a legitimidade eleitoral de Dr. Marques Mendes, se for eleito, não sobreporá a legitimidade eleitoral do governo, não porque são membros do mesmo partido e um depende do outro.
Se o Dr. António José Seguro for Presidente da República, não entrará nessa. Também não. Agora, quem acha que está satisfeito com a atual situação política pode continuar a votar numa destas soluções. Quem achar que é preciso um abanão, que é preciso alguma coisa para que nada fique igual, então aí terá que votar André Ventura. Não na perspectiva do golpe de Estado constitucional, não na perspectiva de centralizar o poder em Belém, etc, etc, mas na perspectiva de Belém se poderem dar indicações precisas, não com discursos encobertos, não com discursos de nevoeiro, não com discursos em que as pessoas se passam depois dias a interpretar o que é que o Presidente da República quis dizer em relação a alguma coisa, como foi mais com Jorge Sampaio, alguma coisa com Cavaco Silva e muita coisa de vez em quando com Marcelo, mas de alguma coisa que se diga é por aqui o caminho, é por aqui que queremos ir e é por aqui que os portugueses querem ir. E a legitimidade do semipresidencialismo é uma coisa que não podemos fugir. A legitimidade é do voto. O Presidente da República é o único cargo unipessoal, é o único cargo político que tem mais de 50% dos votos expressos a validarem o seu mandato. A esquerda também contribuiu para o ambiente de polarização que se vive na política e na sociedade portuguesa. Patrícia Gonçalves, pergunto-lhe isto também no sentido de se pode vir a ser um dos maiores desafios do próximo Presidente. Eu penso que não contribuiu nada para o ambiente de polarização que se verifica neste momento. A esquerda parlamentar esteve, tirando o Partido Comunista Português, nas comemorações do 25 de Abril na Assembleia da República e o que lembramos, e no caso do livro, foi o Jorge Pinto que fez o discurso no 25 de novembro. E citou justamente passagens da Carta do Grupo dos Nove. E passagens essas que hoje parecem passagens de esquerda quando quando é uma carta escrita pelos moderados na altura do 25 de novembro, que foi quem? De esquerda, moderados? De esquerda. Moderados, também tinha lá o Esquerda. PPD. Agora chama tudo de esquerda. No Chama Grupo tudo de 9 não havia esquerda. ninguém do Agora a PPD. esquerda, não, o PPD era esquerda. Eles dizem, Não, no Grupo dos 9 não havia ninguém do PPD. Bom, mas quem é que ganhou? Quem é que acabou no dia 25 de novembro por perder e quem é que ganhou? Ganhou o povo. Ganhou o povo, não é? E ganharam os moderados. A extrema-direita perdeu, a extrema-esquerda recuou. E o que é que aconteceu? Fomos mais uma data a caminho de um país democrático, que foi isso o 25 de novembro. Mas a data fundadora da liberdade é o 25 de abril. Sim, e é a nossa claro. data. Relativamente, portanto, não penso que a esquerda tenha extremado. Volto a repetir, nós citámos no nosso discurso a Carta do Grupo dos Nove. Portanto, para toda a gente compreender quão hoje aquelas palavras soam mal às pessoas que dizem de centro na Assembleia da República. Por outro lado, o discurso do professor Marcelo, eu achei muito curioso. Ele passou metade do discurso a falar da Carta de Bruges, do Dom Pedro ou Dom Duarte, e uma palavra que ele repetiu imenso no final, acerca da Carta, é temperança. Temperança, temperança. Qual é a mensagem que ele quer deixar com a temperança? Não sei. Se calhar deixa-lhe assim, Gomes da Silva, o seu candidato, a temperança, não é? Não é que eu acho que seja Mas também... a qualidade, a única qualidade necessária para um Presidente da República, mas certamente não é a qualidade que o seu candidato tem, de certeza. Mas um discurso do 25 de novembro em que o Presidente da República se preocupa com um candidato presidencial diz muito da importância desse mesmo candidato presidencial. Não foi só dedicado ao seu candidato presidencial. Foi mais geral. Mais à temperança. Foi mais geral. Mas a temperança, quero lembrar que é muito importante. Antes Porque eu essa penso que temperança que é do relativamente a essa Alfagema de Santarém, radicalização é a mesma temperança que nós A precisamos. temperança das armas e das espadas. Nota final, Duarte Marques, sobre este ambiente na Assembleia da República. O senhor foi deputado e sobre esta última mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu diria que a Assembleia da República polarizou muito, é verdade. Acho um bocado injusto que isso se atribua só ao Chega, porque infelizmente o Chega é uma cópia daquilo que foi, por exemplo, o Bloco de Esquerda há muitos anos atrás. A forma como os termos que se usam, as acusações que se fazem, chamar lavrões a todos. Isso não é de agora. Agora tem outro tipo de nível de decibel. Então. A verdade é essa. Agora, é verdade. Isso é. Estou a dizer a verdade. Isto não é. Estou a ajudar. Porque é que está eu estive lá durante muito. Eu estive lá 22 anos na Assembleia, assisti ao nascimento e ao crescimento e à morte quase desde a UDP ao Bloco de Esquerda. Portanto, esta polarização não é só culpa do Chega. O Rui, se calhar, está a ouvir mal, mas era o que eu estava a dizer. Infelizmente, o Bloco de Esquerda aqui há uns anos era assim também. Agora, o NI está muito polarizado. Há muita fração. O nível, de alguma forma, também baixou bastante e a Assembleia já não tem o do nível de debate que se calhar que teve há 40 anos atrás. Os tempos são outros também. Agora, eu sobre o papel do Presidente, mas na Assembleia há muita gente de grande qualidade que muitas vezes fica esquecida pelos berros e pelas acusações e pelos números de circo.
Sobre o Presidente. O Presidente da República, eu tenho uma tese sobre os Presidentes da República. A seguir a um Presidente muito formal, muito distante, tem que vir um mais popular que venha partir um bocadinho o gelo. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa é o Presidente que tinha que se chegar a seguir a Cavaco Silva. E aquilo que aconteceu foi que talvez de algumas formas de excesso, de voluntarismo, de simpatia, de afetos, a bolha mediática não gostou muito de algumas atitudes. Tenho a certeza que o povo português continua a ter muito respeito pela figura do Presidente e pela estima que teve pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que teve 2 vitórias incontestáveis. E aqui a caminho de Belém, vamos rumo a essas presidenciais, as próximas de 18 de janeiro. Muito obrigada, Adalberto Campos Fernandes, Duarte Marques, Rui Gomes da Silva e Patrícia Gonçalves por este debate. Fica disponível no site do Observador, em podcast e também no YouTube.